Olá, pessoal. Me chamo Sara Guimarães Negreiros. Eu sou formada em Engenharia de Computação pela UFESA. Atualmente sou mestranda em Engenharia de Software pela UFRN. No mercado, eu atuo como desenvolvedora de software na Abletech. No meu tempo livre, eu gosto de estar fotografando o céu, fazendo crochê ou jogando. Na aula de hoje, essa aula ela é intitulada Framework Guimarães, apoiando a construção de testes automatizados guiados por documentação para sistemas embarcados com Arduino. Ela é sob orientação da professora Roberta Coelho e Márcia Lucena, vai ser apresentada por mim. E essa aula ela vai ser dividida em 2 encontros. O primeiro encontro, remoto, vai ser dia 29 do 1, hoje, segunda-feira, e o segundo encontro vai ser dia 30 do 1. No primeiro encontro, na segunda, a gente vai estar discutindo uma breve introdução do que é que vai ser abordado nessas 2 aulas. Vai ter uma discussão teórica sobre documentação e testes para sistemas embarcados e vai ter a apresentação dos principais conceitos, por trás do uso do Framework Guimarães. Na aula do dia 30, a gente vai iniciar aí o projeto prático dessa aula, na sessão de mãos na massa. E em seguida, vamos ter uma pesquisa de satisfação sobre o uso do framework e o encerramento, com o envio das atividades avaliativas. Como introdução, nós temos que o Arduino, especificamente o Arduino Uno, ele é uma placa de prototipagem eletrônica, que tem um microcontrolador, o ATmega 328P, e essa placa, ela permite, que a gente, enquanto desenvolvedor, faça aí diversos projetos com várias aplicações também. Com o Arduino, a depender dos componentes que a gente conecte, a gente pode estar desenvolvendo um braço robótico, pode desenvolver um sistema, para monitorar a temperatura de uma sala e acionar aí determinado alerta quando uma temperatura crítica for atingida. Pode também fazer um sistema de irrigação automatizado. E diante dessas várias aplicações, a gente traz uma premissa básica por trás dos sistemas embarcados, que é que cada sistema desembarcado ele deve ser dedicado especificamente para uma tarefa. E o que é que isso quer dizer? Por exemplo, se a gente desenvolver um sistema embarcado aqui para automatizar a irrigação das plantas da minha casa, e aí, hoje ele é utilizado nesse sentido. Esse sistema embarcado, com os componentes que estão conectados nele, com a lógica de funcionamento, também associada, ele não pode ser utilizado para a automatização de um braço robótico, porque ele não tem os componentes adequados, ele não tem um comportamento adequado para isso. Então, isso, a questão de ser dedicado especificamente a uma tarefa, traz todos esses fatores por trás, os componentes que estão conectados e a lógica de comportamento. E aí uma característica também do sistema embarcado é que ele se comunica com o ambiente ao qual ele está inserido. E como seria essa comunicação? Basicamente, a gente tem 3 componentes básicos, que seriam os sensores, a unidade de controle e os atuadores. A comunicação com o ambiente, ela é feita através da captação de informações do que é que está acontecendo no ambiente com os sensores. Por exemplo, aqui, a gente tem o sensor PIR captando informação de movimento na sala, então no ambiente, para saber se tem alguém passando ali, se está tendo algum movimento. Captando essa informação, o sensor ele passa essa informação para a unidade de controle, que vai ter ali uma lógica associada. Então, por exemplo, a gente pode ter aí, foi detectado um movimento. Se for detectado um movimento, faça uma ação no meu ambiente, que essa ação ela é justamente feita por componentes do tipo atuador. No caso aqui, a gente tem uma luz nessa perspectiva, e aí a luz, quando a unidade de controle detecta
através do sensor Pi, que houve um movimento, a luz ela vai ser acionada, né? Ela vai ser ligada, vai iluminar ali o ambiente. Iniciando no tópico de documentação e teste, a gente tem aqui uma breve discussão, né, uma contextualização sobre o que seria teste de software, no sentido de software, vai ser, né, bem semelhante também ao que a gente vai aplicar para sistemas embarcados. A gente tem que os testes, eles buscam minimizar os defeitos de um código. Então quer dizer que se a gente executar aí vários tipos de testes, em várias perspectivas, a gente vai garantir que o meu código ele não tem nenhum defeito? Não, a gente não consegue dar essa garantia. O que a gente consegue fazer, né, é que para cada teste que for definido, que ele vai estar testando ali uma funcionalidade, algo muito isolado, então assim, uma particularidade do meu sistema para aquela situação, se o meu teste passar, então eu estou dizendo, né, que quando o meu sistema entrar em operação para aquela funcionalidade que eu testei naquele teste, se for exatamente como o que está no teste, se o teste passou, então ele também vai passar durante a execução. Mas eu não consigo garantir que nunca vai haver, né, nenhum defeito no meu código. E aí os testes, eles são realizados, né, através da perspectiva de casos de testes, né, e aí cada caso de teste ele deve testar algo muito isolado. E aí esses casos de testes eles vão definir cenários de utilidade do código, né, vão simular o código vai ser utilizado nesse cenário, nesse outro cenário. Então, para cada cenário a gente define um caso de teste. E para validar, né, no final, se o teste passou ou não, a gente vai utilizar assertivas. A assertiva mais comum é a de igualdade. E aí o que é que acontece, né? A gente entra ali, define um teste, faz a simulação de como é que o sistema, quais informações o sistema vai estar recebendo. O sistema, né, ele é posto em operação e aí a gente tem um resultado com base naquela simulação. Para aquele resultado, no final do teste, a gente pode fazer um assert equals, né, uma assertiva de igualdade, e saber se o resultado obtido no meu teste é o mesmo do esperado. Se eles forem iguais, isso indica que o meu teste passou. Se eles forem diferentes, isso vai identificar, né, que houve ali algum defeito no meu código e que isso precisa ser consertado. E os testes eles podem ser realizados em vários níveis, né? A gente tem aí testes de componentes. Na perspectiva aqui de sistemas embarcados, os testes de componentes seriam justamente, né, testar os sensores e os atuadores. Então, testar o sensor Pi, testar a luz, e a gente teria também o teste de sistema, que o teste de sistema seria testar a funcionalidade. Então, quando o meu sensor Pi detectou um movimento, a minha luz ela foi acendida, o teste de sistema estaria atuando nesse contexto. E aí, né, a gente já pode ressaltar também aqui a importância de realizar os testes em diferentes níveis, porque aí, quando a gente inicia ali a prototipagem do nosso sistema eletrônico, o primeiro pensamento que a gente deve ter é: será que meus componentes estão funcionando? Porque se meu componente não estiver funcionando, então eu não vou conseguir fazer, né, com que o meu sistema, que já é para ser assim, algo mais complexo, né, não é algo isolado a nível de componente, deve ser algo mais complexo, com uma lógica de comportamento por trás, ele também não vai estar funcionando. Então, a ideia é que a gente vá prosseguindo em níveis. Então, primeiro nível, a gente testa todos os componentes, verifica se eles estão funcionando, para depois ir testar as funcionalidades, né? Porque a ideia é que, quando a gente realizou os testes de componente, a gente já validou que aqueles componentes ali, eles estão funcionando, tudo bem. Pode chegar lá na frente, eles tenham aí sofrido alguma alteração, estejam danificados. Mas após passar o nível de teste de componente, a gente já deve ter uma garantia de que eles estão funcionando. Então, passando para o próximo nível, a gente testaria, né, as funcionalidades do sistema. E aí, o que é que um teste ele vai nos dizer sobre o sistema? O teste, ele descreve um comportamento que um sistema deve ter, e para isso a gente pode pensar no seguinte, né? A gente tem lá um sistema embarcado,
e chega alguém e diz, vamos realizar um teste nesse sistema, o que é que a gente, né, vai querer? A gente vai querer que o teste passe, a gente não quer que seja executado um teste no sistema e o sistema não passe. Então, já que o teste ele deve passar, ele vai descrever o comportamento que o sistema de fato deve ter. Então, né, com isso, a gente tem a premissa que ele descreve uma funcionalidade e ele contribui como uma documentação. Mas essa documentação, né, ela não vai dispensar a necessidade de outras documentações, porque a gente pode pensar, poxa, o teste ele está aqui, descreve uma funcionalidade, então quer dizer que eu não preciso mais ter aquelas descrições textuais de funcionalidades? Não, isso não quer dizer isso, porque ele vem como uma documentação complementar, né, o teste, porque ele é uma documentação muito técnica. Quando a gente entrar na definição dos testes junto com o framework, a gente vai ver que os testes eles são definidos através da linguagem de programação e, assim, por ser definido na linguagem de programação, ele se torna inacessível para clientes, né, que geralmente são pessoas aí que não têm o conhecimento técnico por trás do sistema embarcado. E aí ela se trata de uma documentação de funcionalidades, mas uma documentação técnica e específica, assim, para desenvolvedores. E aí a gente entra aqui no tópico de como elicitar requisitos, né, para um sistema embarcado. Em relação ao software, a gente tem que os requisitos eles costumam ser mapeados em requisitos funcionais. Na abordagem do Framework Guimarães, a gente propõe, né, a utilização de diagrama de requisitos, que é onde a gente tem também essa descrição funcional, mais mapeada, né, aí nos requisitos funcionais. E aí nessa descrição, para esse teste aqui, a gente tem o seguinte: luz acesa enquanto o ultrassônico detectar um objeto a 30 centímetros de distância ou mais. Então, para esse sistema aqui, o que é que a gente pode imaginar? Né? A gente, pelo requisito, tem dois componentes. Tem um atuador aqui que seria a luz, que vai executar uma ação no ambiente, e tem um sensor que seria o ultrassônico, né? Ele vai estar medindo aí uma distância. E o que é que esse requisito ele está dizendo para a gente? Ele está dizendo, quando o meu objeto ele tiver de 30 centímetros ou mais de distância do ultrassônico, eu vou acender a luz. Eu vou passar um alerta de que aquele objeto está muito longe. Então, para esse caso aqui no código, o que a gente teria seria uma verificação da distância, né? Quando ela tivesse maior ou igual que 30, a gente iria escrever na luz, que no caso aqui é um comando de digital white, né? Justamente porque ela só assume os dois valores possíveis, que seria de alto ou de baixo, e aí a gente passa um comando para ela de aceso, um comando de alto. Em relação ao hardware, né, já que a gente está trabalhando com sistema, com a noção de sistemas embarcados, então a gente tem o software, mas também tem o hardware. O hardware, para ele ser mapeado nesse requisito, a gente vai utilizar uma relação de satisfação. E aí, essa relação, no diagrama de requisitos, ela vai ser representada através de uma relação de satisfação ao requisito funcional. Então, assim, pela descrição do requisito, a gente identificou aqui dois componentes, né? No diagrama, eles vão vir representados através dessa relação aqui, de satisfação, e eles vão ser definidos como blocos. Então, já relacionando um pouco, né, com o que a gente viu de níveis de testes, o que é que a gente tem aqui? A gente tem a identificação dos componentes, que estão por trás daqueles requisitos, e do requisito. Então, vamos supor que a gente está testando esse requisito aqui, nessa funcionalidade, e aí lá no meu código, por algum motivo, eu não consegui identificar a nível de sistema, de comportamento, o que é que está fazendo aquele teste, né, não passar. O que é que eu posso fazer? Eu posso reduzir o nível do meu teste, né? Voltar para o teste de componente e testar especificamente esses componentes aqui, porque são, né, os componentes que estão satisfazendo o requisito que está falhando. E aí surge a pergunta, né? Como é que a documentação, no caso, essa documentação que a gente acabou de ver, ela é útil para o sistema embarcado? O primeiro ponto aqui é que ela facilita a comunicação, principalmente, né, a comunicação com o cliente,
já que ela é uma descrição mais textual e que não envolve aspectos técnicos. E a gente tem também que ela facilita a mudança de integrantes na equipe. Porque assim, por mais que venha um novo integrante, que ele tenha um domínio técnico, ele já tenha noção ali de programação e vá trabalhar especificamente com isso, mas o primeiro contato dele, né, pode ser com essa documentação que ela é mais acessível, que ela é textual e tem ali um entendimento voltado especificamente, né, para a funcionalidade. E no caso aqui dessa validação, né, dessas duas aulas, a gente vai estar identificando como é que ela é útil para apoiar as atividades de teste. Iniciando na seção 3, a gente tem aqui o Framework Guimarães. Então, a gente inicia, né, com a contextualização dos ambientes que podem ser executados no Framework Guimarães. O Framework Guimarães, ele é uma proposta, né, para o desenvolvimento de testes a níveis de componente de sistema, no meu sistema embarcado, mas ele também garante, né, a premissa básica, que é deixar o sistema operacional. Então, o que é que a gente quer, né, quando a gente desenvolve um sistema embarcado? A gente quer que ele vá, seja inserido no ambiente e que ele funcione, né, que ele tenha um comportamento. O primeiro ambiente que a gente tem aqui é o de comportamento de sistema embarcado. O outro ambiente seria o teste de componente, né? Então, para aquele sistema embarcado que eu defini, que eu vou realizar testes a níveis de componente, a gente define esse teste aqui, o ambiente de teste de componente. E quando, né, a gente passar para a próxima etapa, que seria aí o teste de sistema, a gente define também o ambiente de teste de sistema. Esses ambientes, né, eles não podem rodar em paralelo, eles são executados um por vez. E aí a definição de qual ambiente vai estar sendo executado é orquestrado na função main do nosso projeto. A gente vai estar vendo isso com mais detalhes, né, na próxima aula. E aí, como é que cada ambiente funciona? Trazendo aqui uma contextualização, né, e até relacionando também com algumas classes que a gente tem presente lá no framework, a gente tem que, para o primeiro ambiente, o ambiente de comportamento do sistema embarcado, eu, enquanto desenvolvedora, eu vou querer definir o comportamento do meu sistema. Então, vou querer dizer, né, quais componentes eu vou ter ali, como é que aqueles componentes eles vão se conectar e vão operar junto com o ambiente. Para isso, eu vou definir uma lógica, uma classe que é um ponto de extensão, né, do framework, que é a Embedded System, e eu vou iniciar a definição dessa classe criando os componentes através da minha classe Creator. E aí, tendo criado os meus componentes, que eles podem ser sensores ou atuadores, né, que vão sair da classe Component, eu passo a definir a lógica de controle. Então, como é que esses componentes vão se conectar, o que é que vai ser acionado quando determinada variável, né, atingir aí determinado valor. E um ponto importante e chave aqui para a gente entender é que os meus componentes, né, de sensores e atuadores no framework, eles vão obedecer determinados comportamentos, né? Por exemplo, se a gente pegar aí o atuador, a luz, né, que é do tipo atuador, essa luz ela vai obedecer a um comportamento que é definido como booleano, né? Um comportamento que só assume valores de alto e de baixo. Se a gente pegar, por exemplo, o sensor ultrassônico, ele não obedece, né, apenas valores booleanos, ele obedece aí a um comportamento numérico. Então, ele tem mapeado nele um comportamento do tipo numérico. E esse ponto aqui, né, ele é um ponto-chave para quando a gente vai para a próxima etapa, que seria aí os testes de componente. Então, no teste de componente, o que é que a gente vai fazer? A gente vai validar se aqueles componentes que a gente selecionou, se eles estão funcionando. Essa validação, né, ela é feita também na classe de Embedded System. E a gente vai fazer essa validação através do comportamento que foi definido para aquele componente. Então, se é um componente de luz, eu tenho que validar se a minha luz está acendendo, se a minha luz está desligando. E, né, de forma semelhante também para o ultrassônico, eu tenho que validar se ele está medindo as distâncias corretamente.
No próximo passo, o que a gente tem são os testes de sistema. Então, no teste de sistema, eu, enquanto desenvolvedor, eu vou querer testar as funcionalidades do meu sistema, porque eu já defini a lógica de controle, eu já validei que os meus componentes estão funcionando, então eu quero fazer ali um teste, né, das funcionalidades. Para isso, é definido aí através do ponto de extensão de System Test, né, da classe System Tests, os testes de funcionalidade. E aí, para executar esses testes, o que acontece é que o sistema embarcado, né, ele é posto em execução, ele passa a executar ali por um determinado período de tempo, no caso de teste, para poder obter um histórico do que é que aconteceu no meu sistema embarcado. Então, eu defino um teste, aquele teste está voltado para um contexto específico, por exemplo, será que a luz acendeu quando deu 30 centímetros? Então, o meu caso de teste vai ser para esse contexto. Quando a distância for 30 centímetros, eu quero que a luz esteja acesa. E aí é salvo o histórico de interações, né, que acontecem nos componentes através de um histórico temporal da variável, do componente que sofreu alteração e qual alteração foi feita. Tendo esse histórico, né, ao final do teste, é validado o comportamento para saber se o ultrassônico estava em 30 centímetros e se quando ele, né, atingiu esse valor, a luz foi acesa. Se isso tiver acontecido, o meu teste passou. Se não, o meu teste não passou, né, isso vai indicar que o desenvolvedor precisa analisar o que foi que aconteceu. Será que o sistema não estava nessa condição? Será que o sistema estava nessa condição, mas a condição não foi satisfeita? Então, é preciso, né, fazer essa análise. E aí, a gente tem aqui nessa imagem os pontos de extensão do framework. O framework, ele foi desenvolvido, né, utilizando aí alguns padrões de projeto para permitir, buscando otimizar tanto o uso de memória, como também, né, para permitir expansão de funcionalidades. E aí o que a gente tem aqui são os dois pontos de extensão. Então, o ponto de extensão da classe Embedded System, que é onde a gente define aqui os componentes que vão ser utilizados e a lógica de controle por trás do sistema embarcado, e o ponto de extensão do System Test, que é onde a gente define, né, os casos de teste de sistema. Essas duas classes implementadas, elas são instanciadas aqui na função main, e aí, através do tipo de ambiente que for setado, né, o meu sistema ele vai ter um comportamento específico. Foi setado aí o ambiente de comportamento de sistema, então ele vai entrar em comportamento. Foi setado de teste de componente, então ele vai executar os testes nos componentes do meu sistema. Foi executado o ambiente de teste de sistema, então ele vai executar os testes de sistema. E aí, a gente tem aqui, né, a pergunta, como usar o Framework Guimarães? Nessa aula, a gente ainda vai estar explorando esses dois tópicos, nesses dois links aqui. O primeiro, os dois eles vão direcionar para o GitHub. O primeiro é para o framework em si, né, a ferramenta com o guia de instalação. E o segundo é a documentação do framework. Então, explorando aqui primeiro esse da documentação, a gente vai passar apenas por cima, né, e fica aqui como adicional, né, por caso alguém tenha alguma dúvida ou já queira adiantar um pouco do que a gente vai estar abordando na próxima aula, pode estar consultando aqui, realizando a leitura dessa documentação. Nela, a gente descreve a metodologia que a gente propõe, né, para o desenvolvimento de sistemas embarcados, utilizando o framework. Ela é uma metodologia que engloba tanto a modelagem comportamental do sistema, como também o plano de teste, né, para definir aí como é que eu vou abordar os meus casos de teste, quantos casos de testes vão ser definidos, a prototipagem eletrônica, que é a conexão, né, do hardware, a codificação, utilizando o framework Guimarães, codificação, né, tanto do comportamento como também dos casos de testes, e a análise final dos resultados. Será que os meus testes de componente passaram? Será que os meus testes de sistema também passaram? Então, isso aí está englobado aqui na análise. Como adicional, a gente ainda tem aqui em outros tópicos uma descrição mais técnica da arquitetura
do Framework Guimarães e também exemplos de aplicação. Aqui a gente tem um acesso à lib do framework, é esse mesmo link que está aqui, que é, né, a organização, de fato, da biblioteca do framework e o guia de configuração do projeto. Então, para configurar, né, o computador, quem estiver utilizando o computador do laboratório do IMD não vai precisar se preocupar, porque eu contei com a ajuda do Gabriel, né, para realizar essa configuração. Mas aí, caso vocês queiram configurar também o computador pessoal de vocês ou em algum outro local, vocês podem seguir esse guia aqui de configuração e a gente vai estar também realizando o passo a passo aqui nessa aula. Então, o primeiro passo, né, é instalar o Platform.io. O Platform.io é uma IDE, né, ela pode ser instalada de forma isolada. Eu, particularmente, prefiro utilizar ela como um plugin no VS Code. No meu caso aqui, ela já está instalada, né, mas aí vocês vêm aqui em extensão, pesquisam por ela. Essa IDE que tem, né, o ícone aqui da cara de uma formiga. No meu caso, ela já está instalada, mas quando o computador, né, ainda não tiver, ela vai aparecer aqui um botão de install, semelhante a esse. Depois, vocês vão acessar aqui a plataforma. Aí, vamos ver também, né, o passo a passo. Então, instalar aqui o plugin no VS Code e depois configurar o projeto do com o Platform.io. Seria basicamente, né, aqui criar um novo projeto, selecionando que a placa vai ser o Arduino Uno e o framework vai ser o Arduino. Então, vou criar aqui um novo projeto. Colocar como nome configuração de ambiente. Selecionar aqui o board. E automaticamente ele já seleciona para mim o framework. Então, finish, ele está criando. Aqui, né, a gente pode adicionar realizadas aqui também a de velocidade do monitor serial, quais bibliotecas vão ser utilizadas, né, a depender aí do projeto, isso pode variar. Para mais informações, né, mais configurações, vocês podem consultar aqui a documentação própria do Platform.io. O que a gente ainda tem aqui no SRC é a função main, que é a nossa função principal, onde a gente aqui já vem com a configuração de setup e de loop, é a função que a gente manda para o Arduino. A gente tem aqui uma pasta de teste, não tem nenhum arquivo nela, mas a gente vai adicionar aqui na próxima aula, né, o arquivo de system test, que são os testes de sistema. A gente tem aqui uma pasta de lib, que é onde vão ser inseridas, né, as bibliotecas que vão ser utilizadas no projeto. E é isto. Então, assim, essa é a configuração básica que o Platform.io nos traz. Quando a gente for, de fato, né, utilizar o Framework Guimarães para fazer os testes de sistema, a gente vai adaptando essa estrutura. O próximo passo seria aqui adicionar o Framework Guimarães e Arduino Unity no nosso projeto. Para quem tem o GitHub, vocês podem executar aqui esse comando git clone, né, só copiando e colando no terminal. Para quem não tem, né, não fica limitado até o GitHub. Vocês podem baixar o arquivo manualmente e extrair para a respectiva, né, pasta de clonagem. Então, o primeiro aqui é o do Framework Guimarães. Eu vou copiar aqui o SSH, porque o meu está configurado pelo SSH.
Então, eu abro aqui o meu terminal, git clone, e coloco, né, vou colocar aqui também o local onde eu quero que clone, que é esse aqui. Pronto, ele está clonando. Uma observação muito importante é que o framework Guimarães, né, ele precisa ficar aqui no mesmo nível da pasta src. Porque quando a gente for clonar aqui a outra biblioteca, que seria o Arduino Unity, a gente vai ver que ele vai ficar dentro da pasta lib. Aqui, ó, lib/Arduino Unity. Então, tem que atentar para isso para poder ter o funcionamento, né, o projeto configurado corretamente. Então, próximo aqui, git clone. E vou colocar aqui o local. Ele está clonando. Ó, já está aqui dentro, Arduino Unity. Finalizando, o próximo passo, né, próximo e último passo, seria o testar a instalação com o código Blink. Então, a gente copia esse código aqui. Esse código a gente vai colocar em src/main. Então, src/main. Vamos excluir esse código que já existe aqui. E vamos colocar um novo. Então, analisando... uma observação importante, pessoal. Como o framework Guimarães, né, ainda é uma biblioteca que está em desenvolvimento e, né, ela ainda não passou por reconhecimento e tudo mais, em alguns momentos pode aparecer um erro, a indicação de um erro de compilação. Mas quando a gente for buildar, né, daqui a pouquinho esse código aqui, a gente vai ver que esse erro na verdade não existe. Né, um erro que fica aí, assim, digamos assim, aparecendo misteriosamente, mas não é um erro que vai impedir o funcionamento. E aí, analisando aqui um pouco do que é que esse código faz, a gente tem que é um código que ele inclui a biblioteca que a gente já tinha configurado do Arduino, inclui também a do framework. A gente define aqui um componente do tipo atuador digital, que é a luz. No setup, né, a gente cria esse componente. Aqui está sendo especificado a criação na porta 13, que é o LED que já é incluso no Arduino. E aí a gente tem aqui os comandos. Então, a gente pega o componente luz e escreve nele um comando write, né? Executa nele um comando write com o valor de alto. Então, aqui a luz está acesa. Depois de um segundo, a gente vem aqui e escreve novamente um comando write, né? Executa. Só que nesse caso com o valor baixo. E aí ele fica no comportamento do Blink. Luz ligada, 1 segundo. Luz desligada, 1 segundo. Fica nisso aqui, né, enquanto o Arduino estiver em execução. E aí, já trazendo aqui, uma das contribuições que a gente já pode notar do framework foi a definição, né, de responsabilidades de cada componente. Então, assim, a execução de comandos, ela não é feita mais de forma solta, ela é feita de forma orientada ao componente. Então, antes a gente pegava o comando e mandava um comando de alto ou de baixo para aquele pino. Hoje, o que a gente faz aqui com o framework Guimarães é executar através do componente o comando. Então, através do componente luz, a gente executa o comando de escrita, né, no respectivo valor, alto ou baixo. Para testar esse código aqui, subir ele para o Arduino, a gente pode utilizar aqui alguns acessos que vem configurado junto com o Platform.io no VS Code. O primeiro, né, essa setinha aqui, é o de build, onde a gente vai buildar esse código aqui, vai ver se ele está pronto para ir para, né, se não tem nenhum erro de compilação, para ir para o sistema embarcado. Esse de upload aqui é o que a gente envia para o Arduino. E essa chavinha aqui, né, esse conector, é o do monitor serial, que é onde, quando a gente tem aí alguma configuração, né, para printar na tela, a gente acessa o print, né, o monitor serial que a gente tem lá na IDE do Arduino,
através desse botão aqui. Então, vou primeiro aqui buildar o meu código, ver se está tudo ok. Ele Pronto, pessoal, ele buildou aqui com sucesso. No final do vídeo, né, enquanto eu estava editando, eu percebi que ele tinha travado minha voz e não ficou exibindo aqui as informações, né, no terminal durante o processo de build, mas vocês podem verificar isso enquanto estiverem fazendo a configuração. E qualquer dúvida é só entrar em contato, né, através dos comentários aqui no canal do YouTube. Até a próxima e bons estudos!